Aí vai vir um outro problema. Meu Deus do céu, todo mundo só fala no milho, né? E milho, e milho, e milho, né? E agora eu vou contrariar o fluxo. Aí, meu amigo, você tem que escolher. Você acompanha a cultura, né? Culturalmente só se fala nisso, só se planta isso, e aí o que acontece? Olá, gente! Vamos parar o chimarrão um pouquinho. Hoje, um assunto polêmico. Falar em plantar coisa diferente. Será que dá lucro? Será que vale a pena a gente plantar que seja o capiaçu, que já se falou, curumim, mas não é disso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar hoje, né, da escolha, como é que se escolhe isso. Então, para quem vai ficar no vídeo, o assunto hoje então é o que dá lucro e como descobrir se dá lucro trabalhar com novas culturas. Meu nome é Ricardo, da empresa Silari, e o nosso foco é desenvolvimento de alimentação animal para o seu sucesso. E vamos ao vídeo. A gente vem plantando coisa nova aqui, mas a gente não tem condição de plantar tudo. Então nós estamos começando hoje uma série onde a gente vai discutir o quê? Cada um dos cultivares diferentes e opções de alimentação para ver se é aquilo que vai se encaixar para você ter lucro na sua propriedade, na sua região, para aquilo que você vai fazer. Para isso, nós temos que primeiro começar com as determinantes, para nós entender o que é importante para nós. Então, gente, para vocês terem uma noção, nós vamos falar, por exemplo, da tal moringa, né? Tanto falada. Vamos entender a moringa. Nós vamos falar do casca de soja, nós vamos falar dos resíduos industriais, nós vamos falar, por exemplo, de uma silagem de soja, uma silagem de trigo, essas coisas novas que nós temos possibilidades. Plantios perenes, né? Plantios que a gente pode trabalhar com ele, né, sem estar plantando toda vez, todo ano. Plantios temporários, né, que são aqueles anuais, ou plantio, no caso, safral, né, que é milho, sorgo, né? Então nós vamos avançar em várias opções que pouco se fala e que muitas vezes é o caminho para o nosso sucesso, mas depende de cada região. Vamos começar pelas determinantes. Então, o primeiro passo que a gente tem que entender é o que determina eu plantar ou não plantar, eu plantar isso ou aquilo. E para isso nós temos que pensar a primeira coisa, a raça. Eu vou trabalhar com leite, uma vaca holandesa, né, uma Jersey, o que eu vou usar de raça genética, ou eu vou trabalhar com Angus, por exemplo, produzindo carne, ou uma outra raça para produzir carne. Então, o meu objetivo é um determinante, mas não só o objetivo, carne ou leite, mas eu também tenho que entender a raça. Depois que eu tenho definido esses dois parâmetros, eu vou precisar então entender a necessidade nutricional, o que aquele animal precisa para estar bem nutrido e produzir carne ou produzir leite. E isso é diferente. E aí entra a história da famosa matéria seca, falamos várias vezes. Na sequência, gente, eu preciso pensar se eu tenho espaço para fazer aquela cultura, né? Já determinei o que eu preciso. Agora eu vou escolher o que eu vou plantar. Mas para escolher o que eu vou plantar, eu tenho que ver se eu tenho espaço. Por exemplo, se eu vou fazer um plantio que ele vai ficar presente e não vai sair todo ano, um exemplo, se eu vou trabalhar com capiaçu, com curumim, com uma pastagem que seja de Tifton, aquele espaço ele fica comprometido. E eu não tenho aquele espaço para plantar, por exemplo, o milho, uma cultura que é safral, que eu planto todo ano. Então eu tenho que pensar no espaço. Muitas vezes a nossa matemática nos leva a arrendar a terra do vizinho, que é mais barato que pagar a ração lá no coxo. Tem que fazer conta. Ainda uma determinante seria a mão de obra. Eu tenho mão de obra para fazer o plantio, para fazer todo o trabalho, ou é melhor eu comprar a safra lá do meu vizinho, que ele está produzindo? Então todos esses determinantes são importantes na hora de eu escolher o que eu vou plantar, se vai ser desde o pastejo, se ele vai ser uma cultura para fazer uma silagem, tudo isso é um determinante. E a mão de obra, também as máquinas. Eu tenho as máquinas para fazer a silagem, eu tenho um custo X ou Y para poder fazer a silagem, se eu vou contratar o serviço, tem que levar na ponta da caneta. Vamos avançar, porque as variantes são muitas, até por isso que eu tenho uma colinha aqui. Ah, sentiram falta dos abraços? Mas sinta-se abraçado, meu povo. Um abraço do tamanho do Rio Grande para todos vocês. Hoje o abraço vai especial aí para o Gil Sandro, de Guanambi, na Bahia. Admário Nascimento e também Valdir, de Rio Branco, no Acre, um cliente nosso que está sempre ligadinho no canal. Amanhã ou depois vai para você também, mas todos sintam-se abraçados. Seguindo, pessoal, vamos lá. Então eu preciso também saber, gente, se serve para o meu objetivo, né? Eu escolhi aqui dentro dos plantios, eu vou plantar trigo. O trigo, considerando proteína e energia, ele serve para o meu objetivo, que seria engorda, ou ele serve para um objetivo de leite? Ou ele
vai me fazer gastar mais ração. Então eu sempre tenho que pensar lá no coxo. Eu tenho que chegar lá no coxo com o equilíbrio melhor possível da minha dieta para gastar menos lá na frente. É lá o problema. O problema sempre vai ser no coxo. O lucro está lá, economizar no coxo. Então o que eu planto agora vai determinar o quanto eu gasto lá na frente. Outra importante decisão é: isso que eu quero plantar se adapta aqui na minha região? Exemplo, eu estou no Rio Grande do Sul, aqui é frio, nós estamos entrando no inverno, já estou aí de blusão. Então o que acontece? Aqui agora vai dar frio, pode dar geada. Então se aquela cultura que eu escolhi, ela serve para mim ou ela é só da região quente? Também é importante. Então ainda precisamos pensar, é economicamente viável, considerando mão de obra, considerando maquinário, considerando semente, se eu vou gastar em semente, é viável eu plantar ou é viável eu plantar outro alimento? Ou comprar, né? Porque nós não estamos falando aqui só de plantio. Dentro desta série nós vamos também trazer opções de alimentação que não são verdadeiramente plantadas. Uma casquinha de soja, um caroço de algodão não é plantado. Resíduo industrial, né? Então tem aquilo que eu planto, mas também tem aquilo que eu consigo comprar em algumas regiões. E voltando ao assunto lá da ração, ele ajuda e quanto ele me ajuda a reduzir o custo lá da ração? Esse alimento que eu estou pensando. E aí entra sempre a matéria seca, que a gente já discutiu, tá no canal, então vídeos falando sobre ela para vocês entenderem um pouquinho. A gente vai falar várias vezes de matéria seca. Então quem não entende matéria seca tem que entender, porque o que não é matéria seca é água. Então vamos pegar um capiaçu com 50 dias, que é tão falado, são 95% de água. Eu vou alimentar meu gado com água ou com alimento? Se eu só tenho 5% de alimento, eu tenho pouco alimento. Então tem que entender matéria seca para entender que nós temos a consideração de quanto que é a água daquele alimento. Aí eu já tenho 2 alimentos que eu já vou ter disponível, porque eu já plantei, porque eu já tenho, e eu quero reduzir minha conta lá na frente. O que está me faltando? Proteína ou está faltando energia, que seria o NDT? E aí eu vou focar em escolher aquele que vai atender, que são 2 classes de alimentos. Nós temos os proteicos, que tem proteína, e nós temos os energéticos, que vão ter bastante nutrientes, energia, né? Exemplo, o milho é um alimento extremamente de energia, né? Então ele é energético, ele tem energia, enquanto que ele tem pouca proteína. Aí quando eu preciso de proteína, nós vamos falar do mais conhecido, é o farelo de soja, nós vamos para a soja. Então a soja vai me trazer proteína, o milho vai me trazer energia, porque o milho só tem até no máximo 10% de proteína, muitas vezes 5% de proteína. Então ele é ótimo porque ele tem muita energia e tem a glicose, tem vários elementos, mas ele falta para ele, dependendo do que eu vou fazer, vai faltar sempre a proteína, que normalmente na ração eu vou compensar com o farelo de soja e outros farelos. O tempo de disponibilidade. Quanto tempo esse alimento vai estar disponível para mim comprar ou vai estar disponível? Por exemplo, quanto tempo eu vou ter esse alimento? Por que isso é importante? Porque se você vai dar um alimento que vai durar 1 semana, 2 semanas, você vai ter prejuízo, porque o rumen do animal precisa se adaptar a você entrar com o alimento e depois ele precisa novamente se adaptar com a saída daquele alimento. Então, quando eu tenho pouco alimento e não vai dar pelo menos 3 semanas, no mínimo, eu preciso fazer o quê? Eu preciso misturar ele com outro alimento e não entrar com ele puro, para não dar um problema lá no rumen do animal e eu perder. Isso acontece muito quando você trocou de alimento, pegou uma coisa que todo mundo fala que é boa. Aí você começou, primeira semana cai, segunda semana cai, e aí você desiste. Mas na verdade, e é normal, sempre que você trocar o alimento do animal bruscamente, não fizer uma adaptação progressiva, vai cair o leite, vai cair o ganho de peso. Então eu sempre preciso fazer adaptação, pouca gente faz, que é entrar com alimento diferente aos poucos. Um pouquinho hoje, um pouquinho mais amanhã, então eu levo 3 semanas adaptando o animal. Aí lá no final da 3ª semana eu entro com ele na quantidade definitiva. E nunca se dá um alimento só ele para um animal. Nós temos que dar vários. Então tem alimento que a gente pode dar 20% da dieta, tem alimento que dá para dar 50%, tem alimentos que dá para dar 70%, mas nenhum alimento permite que eu dê todos os 100% de um alimento único. Muita gente faz, mas não tem sucesso, pode ter certeza, porque vai faltar. Exemplo, milho, silagem de milho, vai faltar proteína. Então eu tenho que entrar lá na ração com uma carga de proteína que é caríssima, né, lá na frente. Então se eu aqui na alimentação anterior eu entrei com proteína, por exemplo, uma pastagem de curumim, uma pastagem de uma braquiária de alta proteína, uma pastagem lá do Tifton, eu faço com que a proteína suba e lá no coxo eu praticamente zero minha conta. Isso é importante. Então, entender o rumen. Depois nós temos a dormência que um cultivar, quando eu planto, tem, né? Então o rumen e o cultivar ele é igual, né? Nós temos um período.
Então, por exemplo, eu plantei milho, começou a esfriar aqui no sul. O meu milho vai acontecer o quê? Ele vai parar de crescer. Aí deu um calorzinho, ele leva uns dias para começar a reagir, mas ele não dá mais daqui para frente, porque ele recebeu uma semana de frio, ele entra no estágio de dormência. Aí ele dá um pico e dorme, dá um pico e dorme. Por isso que ele não vai mais desenvolver como deveria. Depois, meu povo, minha gente, nós temos que fazer uma avaliação lógica. Semente, aragem, todo esse ciclo, ele tem um custo. Então, se eu vou plantar culturas que são temporárias ou anuais, eu tenho que pensar que todo ano eu tenho que fazer isso. Aí eu tenho que conviver com a estiagem, que é a falta de água, eu tenho que conviver com fatores climáticos, uma ventania, uma chuva de pedra, né, granizo. Então eu tenho muitas coisas que eu tenho que raciocinar e ver se aquilo é legal. Então sempre é importante eu ter uma cultura também na propriedade que ela seja uma cultura perene, que é aquela cultura, por exemplo, um exemplo clássico, por exemplo, cana-de-açúcar, que não tem proteína. E aí nós vamos falar dela também num dos capítulos, como é que a gente trabalha com cana-de-açúcar. Então a cana vai entrar. Então, gente, vai depender daquela cultura que eu vou trabalhar, do conjunto de fatores, né? Então sempre é bom ter um pastejo, né? Sempre é bom ter uma reserva técnica. Então quando eu faço silagem, eu nunca faço silagem só o suficiente para o ano, faça com uma reserva de 25%, um quarto, no mínimo, a mais. Sobrou, não tem problema, vende, todo mundo está comprando, né? Nunca você vai jogar fora o que você fez a mais. Mas se faltar, você vai pagar caro para comprar. Lembra disso. Agora, você que ficou até aqui, bom, você merece o que eu vou falar agora. Primeiramente, você é o cara que está aqui nesse momento do vídeo, se assistiu todo o resto do vídeo, significa que você está querendo mudar a sua vida. Quando você quer mudar a vida, você quer testar algo, sempre faça pequenas quantidades. Você vai plantar um cultivar novo, você vai começar a trabalhar com uma coisa nova, uma casquinha de soja que você nunca trabalhou, caroço de algodão, coisas que talvez tu nunca usou. E talvez para muitos é conhecida, depende da região. A primeira coisa, começa com pequena quantidade. Faz a tua experiência pessoal. Todo mundo falou bem, mas faz a tua. Cria segurança naquilo ali para você começar. E aí vem o detalhe. O primeiro passo é o mais importante. E o primeiro passo é você estar aqui, assistindo e querendo aprender. Então a informação é o primeiro passo. Primeiro passo, eu entendo aquilo que eu quero fazer, depois eu faço uma testagem mínima e depois eu amplio para aquilo que deu certo. Então eu posso fazer 3 experiências. Errar, todo mundo erra. Por que existe pesquisa? Justamente para a gente ver os erros e acertos. A gente não faz pesquisa para buscar só o acerto. A gente tem que buscar o erro, porque se eu não trago para vocês o que é errado, vocês vão errar achando que está certo. Aí vai vir um outro problema. Meu Deus do céu. Todo mundo só fala no milho, né? E milho, e milho, e milho, né? E agora eu vou contrariar o fluxo. Aí, meu amigo, você tem que escolher. Você acompanha a cultura, né? Culturalmente só se fala nisso, só se planta isso, e aí o que acontece? Aí você reclama depois que não chove. Você reclama depois que o milho não deu. Você reclama depois que tem isso. E que o custo disso aumentou e aquilo baixou. Ou, meu amigo, você toma atitude. E o primeiro passo e vai lá, aposta em alguma coisa, pequena experiência. E você vai ouvir dos outros lá que você está louco. Então seja o louco, tome atitude, dê o primeiro passo, informação, segundo passo, testagem e terceiro passo, o teu sucesso. Porque depois de testar e ter certeza, você vai para o sucesso e vai para o abraço. Então você tem que entender todo o conjunto que nós conversamos anterior no vídeo para estar na escolha do cultivar certo. E dali para frente é que tu vai ter sucesso, porque você entendeu o processo, entendeu o que você precisa, entendeu aonde vai te trazer resultado, tendo lá na frente então uma economia no coxo, reduzindo a tua ração, aumentando o teu lucro. Isso é o importante. E muitas vezes o mais barato é arriscar, é gastar. Arrendar a terra do vizinho às vezes é uma loucura para os outros, mas para você que entendeu o que eu estou falando, vai ser mais barato que pagar a ação na frente. Porque às vezes você precisa arriscar. Comprar esterco do vizinho que está vendendo, se ele não bota na lavoura dele, coloque na sua, porque esterco é barato. O adubo que você vai comprar lá na loja é caro, né? Cada dia mais caro. E aí, mais uma dica. Não seja o cavalo de avenida. O cavalo de avenida é aquele que vai para dentro da cidade e ele tem assim, ó. Ele tem aqui, ó, para não enxergar o movimento dos carros, ele é aqui. Então, hoje as pessoas estão acostumadas a enxergar o mundo assim, dessa forma. Você não enxerga nada aqui. Você não. Você está aqui, você é a águia, você é aquele que está por cima, olhando, buscando informação, achando o caminho do teu sucesso. Isso é diferente. E para isso você vai ser chamado de louco, que eu falei antes.
Então seja a águia, não seja o burro de avenida que só enxerga o que está aqui na frente. Não é assim que a vida anda. Ah, temos que ir lá gravar, então hoje o primeiro vídeo então vai ser lá da parte aérea da mandioca. Ah, não, esse aí vai ser no outro vídeo, né, gente? Senão vai ficar cansado. Já vão gravar daqui a pouco, mas não vai nesse vídeo. Então, por último, última dica, pessoal. Não seja o bichinho da toca. Ele fica aqui, ó. A toca, bichinho, ele dá uma voltinha ao redor, só conhece isso aqui. Entendeu? Seja o leão da selva, domine toda a selva. Seja a águia que enxerga lá de cima tudo, entendeu? Você tem que ser diferente. E você é diferente porque está aqui. Senão você não é. Os normais por aí saíram lá no primeiro minuto, nos primeiros segundos do vídeo. Se você está aqui, é porque você faz a diferença. E eu estou aqui para fazer a sua diferença. Trazer para você o caminho do sucesso. Contem comigo. E para você que quer tomar atitude, 2 textos se você quer ganhar tempo. Pode começar a ler logo, agora, antes de sair o primeiro vídeo da série da parte aérea da mandioca. Primeiro é o cálculo de um suplemento para bubalinos de corte, tá? Búfalos. Por quê? Aqui na segunda página você vai encontrar uma tabela com todos os produtos, tá? Vai estar na descrição o link para chegar aqui, aonde tu tem o NDT e a proteína. Então tu tem os elementos que vão fazer você escolher o seu cultivar depois. Tá? Outra leitura importante para quem quer aprofundar é o desafio de substituir o milho e a soja na alimentação de suínos e aves. Link aqui na descrição. Esse é um trabalho da Embrapa também. Também tem umas tabelas interessantes aqui, aonde explica para vocês sobre o trigo, centeio, triticale, muita coisa que a gente vai falar também aqui em cada capítulo. Tá? Então essas 2 leituras são fundamentais para quem quiser se aprofundar, então, para ter lucro e achar as alternativas certas já logo. Quem quer correr na frente antes de sair todos os vídeos que a gente vai tratar, assunto por assunto. Até semana que vem, nós vamos falar parte aérea da mandioca. Aguardo cada um de vocês.